Vou falar de um assunto que talvez você já nem quer escutar mais. Afinal, aquele que quer te dominar já te anestesiou, você já está curtido e nem está mais se preocupando com o mal que bate à sua porta e que ameaça a sua vida, a sua família, a sua economia, a sua saúde, a educação, o seu futuro. O que eu quero falar neste vídeo de apenas 2 minutos é a ameaça do comunismo. E nesse momento, muita gente começa a dar risada, porque ao mesmo tempo vai dizer que isso é brincadeira do Lula. Não. Não pule o vídeo porque não é o objetivo mostrar apenas isso que eu vou mostrar agora. Veja aí o que o Lula está dizendo. Ele está comemorando por ter conseguido, de meios não democráticos, de ter colocado um ministro comunista no Brasil. E ele está comemorando. Muita gente vai falar assim, ele está brincando, ele está zoando. Não. Quando a pessoa brinca, quando a pessoa fala em tom de deboche e tal, ela tem uma expressão para isso. Lula está quase chorando de emoção. Vamos ver esse trechinho e já voltamos. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Pois bem, de onde nós vamos, ou melhor, para onde nós vamos agora? Nós vamos para um outro vídeo de Lula há várias décadas, falando sobre como seria esse processo de implantação do comunismo no Brasil e o tempo que isso levaria. Nós temos um vídeo também aí do Lula falando isso e com certeza você já viu, mas talvez você ainda não viu esse assunto por esse lado, tá? Tão grave que é assim. Então, aí o Lula, tá, há algumas décadas, dizendo que o processo para a implantação do comunismo no Brasil levaria tempo. Escuta aí. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. Pronto. Agora vamos entender, através de que meios Lula conseguiu aprovar Flávio Dino, bem como outras emendas, nem todas. Ele conseguiu através de mais, só esse ano, 40 bilhões em emendas. Aquele dinheiro que se repassa ao deputado, ao senador, né? Dinheiro tal que o senador vai direcionar ao seu curral eleitoral e com isso ele se perpetua no poder. Muito difícil um senador negar isso, mas nós temos alguns heróis, alguns que realmente estão honrando o nosso voto. Muitos deles, inclusive o próprio o juiz que ficou famoso aí, foi um dos que estava abraçando a Flávio Dino. Que alegria, não? Pois bem, imagine bem trabalhar, ter em mãos, em disposição, valores tão altos. Nós estamos falando aí de bilhões. A gente não tem nem noção de quanto que vale isso. Mas nós sabemos que isso aí sustenta gerações da sua família. E com isso, são aprovadas aquelas coisas que o presidente quiser. Não é uma aprovação democrática. Democrático, de verdade, é quando o povo, o povo fala, o seu representante, o parlamentar, escuta e toma a decisão de acordo com a vontade do seu eleitor. E não é o que aconteceu, porque se tivesse acontecendo isso, esses, alguns de direita mesmo e alguns do centrão, alguns não, a maioria do centrão, eles teriam sido elogiados pelos seus eleitores, o que não aconteceu, ou seja, eles votaram a favor do ministro comunista e contra o seu próprio eleitor, ou seja, democracia aí ficou jogada debaixo do tapete. Ou vai para o vaso e vão dar descarga logo logo. Outro ponto, por que a gente se preocupa tanto com essa história de comunismo? Olha, em primeira coisa, nós temos partidos comunistas no Brasil.
Nós temos pessoas que são declaradas comunistas no Brasil. Mas por que é tão ruim o comunismo? O comunismo, para que você tenha ideia, quais são os países hoje no mundo que tem regime comunista? Quais são? Quais são? Olha, Coreia do Norte, China, e você já vai comentar sobre China, então espera que eu já deixo para o final. Coreia do Norte, Cuba, China, Laos, República do Laos lá. Tem mais alguns aí, acho que Vietnã também. Tira a China de lado. Algum desses países você gostaria de morar lá? Vocês sabem a desgraça que é nesses países? Pois bem, aí você vai me falar, mas a China também é comunista. Não. A China, ela tem título de comunista, ela é ditatorial. Ela é ditatorial, lá não tem democracia. Mas de uns anos para cá, quando ocorreu esse boom econômico, esse desenvolvimento econômico da China, foi justamente quando o governo, inteligentemente, admitiu que o comunismo não ia levar o país adiante e se tornou um país um pouquinho capitalista, ou melhor, bastante capitalista, lembrando que quase tudo que você utiliza, que você compra com dinheiro, vem da China. E não pense que lá as riquezas são distribuídas por iguais para todos. Não, não. Né? Ou melhor, ricos trabalhando em suas empresas e transformando ali em mega empresas, empresas gigantescas, né? E funcionários, né? Cumprindo seus horários de serviço de acordo com a lei lá do país. Foi isso que aconteceu, ou seja, é exatamente como acontece em países ricos como os Estados Unidos. Então, como que a China não faz parte da lista de países comunistas? Porque ela não usou o comunismo para ter esse boom econômico. Vocês podem pesquisar isso depois, vocês vão entender. Ó, beleza. Mas e o comunismo no passado? Porque o Lula, quando começou a dizer que tinha um plano a longo prazo para transformar o Brasil em um país comunista, nessa época a China ainda estava lá embaixo, ainda no buraco. Então por que ele queria tanto fazer isso? Ele tinha como inspiração os países que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Na época, Lula tinha como referência os seguintes países. Quantas pessoas foram nos regimes comunistas nesse século? Isso mesmo, nesse último século, tá? Quantas pessoas? Não estou falando agora, no ano 2000 para cá, não. No anterior. Vamos lá. China, 65 milhões de pessoas. Ex-União Soviética, 20 milhões de pessoas. Camboja, 2 milhões de pessoas. Coreia do Norte, 2 milhões de pessoas. Os países africanos somados aí que aderiram ao regime comunista, 2,7 milhões de pessoas. Afeganistão, 1,5 milhão de pessoas. Países comunistas do leste europeu, aí tá pegando vários países aí do leste europeu ao mesmo tempo, soma 1 milhão de pessoas. Vietnã, 1 milhão de pessoas. E na América Latina, principalmente Cuba, né? Na América Latina, soma-se 150 mil pessoas. Essas são as inspirações as quais Lula tinha quando ele fez aquele discurso preto e branco antigamente. Então pense bem do que está sendo implantado no Brasil. O Brasil se colocando como um país comunista, para muita gente hoje que está em situação financeira difícil, parece que é bom, porque pelo menos eu não vejo meu vizinho ali passar de carrão e eu tô aqui fudido, né? Porque as pessoas que começam a apoiar o comunismo, ele começa a ver dessa maneira: eu tô pobre, tô ganhando pouco, então se colocar todo mundo igual, eu não vou sentir essa dor no coração de ver o meu vizinho bem de vida e eu tô mal. Então muita gente pensa dessa maneira. E aí justamente é onde encaixa com outro discurso de Lula para você pensar, um outro discurso de Lula, onde ele é bem claro ao dizer que o PT precisa aprender a conquistar também aquele que ganha mais de 2 salários mínimos. Ele reclama que, inclusive, pessoas que trabalham lá na siderúrgica mesmo, de repente está ganhando um salário maior, 6 mil, 8 mil, já não quer mais votar nos comunistas, não quer mais votar, né? Ele fala também sobre escolaridade. Quem tem uma escolaridade melhor já está se recusando a votar na gente. Então,
Como é que ele pretende resolver então esse problema? Já que ele percebeu que pessoas, a partir do momento que ele consegue uma condição melhor na vida, ele não quer mais votar em partido que defende o comunismo. A pessoa que cresce na vida, que desenvolve na vida, ele não quer voltar mais no comunismo, porque o comunismo é uma ideia de de dividir por igual entre todos, mas no final das contas divide a miséria com todos. Por quê? Aquele que trabalhava mais ou menos já começa a não querer trabalhar mais, mas ele quer usufruir daquele que trabalha muito. Entendeu? E o que trabalha muito já começa a perceber que o fruto do seu trabalho não fica para si. E aí é que começa o caos. E é justamente por isso que nem um país na história da humanidade que adotou o comunismo deu certo. Só deu certo, sabe para quem? Para quem implantou o comunismo. E quem aqui no Brasil que está aí louquinho para implantar o comunismo, está claro no discurso. E não venha dizer que isso é mentira e invenção, não, porque tem um monte de sigla partidária que tem a palavra comunista no meio, né? Pelo amor de Deus. Outro detalhe, se você chegou até aqui o final e veio debochando do início ao fim do vídeo, eu te desafio a trazer aqui nos comentários qualquer fake news que tenha sido dito nessa página. Pode ser de outro vídeo, qualquer fake news. Eu te desafio a fazer isso. Faça isso, porque vira e mexe, tem um peteleco aqui, sempre aparecendo. Ah, essa página tem fake news, essa página tem fake news. Mas nunca dizem, nunca citam qual é o fake news. Sabe por que não citam? Porque eles sabem que não tem. Aí se eles vão lá procurar, dá um trabalho danado, aí achou um negócio. Ah, eu acho que isso aqui vai encaixar. Ele vai lá e procura uma fonte, ele vê que é verdade. Aí ele não tem como citar aquilo ali, porque ele sabe que se ele citar, eu vou lá embaixo com a matéria original, com a prova, tá? Então é por isso que ninguém tem coragem de vir aqui nos meus vídeos e dizer que aqui tem fake news. Valeu!